Fala, família bugrina, tudo bem com vocês? Mais uma entrevista aqui no Bugricast, uma entrevista especial. Hoje com um convidado que acompanha o futebol de Campinas há muito tempo, mais um representante da imprensa, que tem aí praticamente mais de 30 anos de serviços prestados ao futebol de Campinas e que tem muita história para contar dos bastidores, do dia a dia, um pouco de tudo desses últimos aí, pouco mais de 30 anos, como eu falei, e talvez aí também por ser um campineiro de origem, tem até um pouquinho mais para contar do que acompanhou aí na sua fase de garoto no futebol de Campinas, aí pegando muito provavelmente os grandes momentos, e aí estou falando especificamente do Guarani, ele que viveu muito desse período de ouro do Guarani. Eu estou falando com Carlo Carcani Filho, hoje o editor de esportes do Correio Popular, mas que tem aí serviços prestados na imprensa campineira por todos os lados. E aí, Carlo, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Lucas? Como que é? Preso na quarentena. E antes de mais nada, agradeço o convite para participar do Bugricast. A gente que agradece o seu tempo, realmente, né? Quarentena, uma das coisas que tem funcionado bastante aí nessa época, que sem futebol, é relembrar histórias. Eu acho que histórias você tem bastante, hein, cara? Tem um pouquinho. Só de jornal tem 32 anos. E antes disso eu já acompanhava bastante, né? Desde onde chega a memória eu já gostava de futebol. Não me lembro da minha vida sem uma presença muito importante no futebol. E como que foi seu começo aí de garoto? Podemos dizer até que você aí, 32 anos de jornal, pegou um pouco do grande futebol de Campinas, do Guarani também, obviamente, mas talvez isso aí tenha ajudado você a seguir para a trilha do jornalismo esportivo. Como que foi esse começo aí, esse interesse pelo esporte, pelo futebol especificamente? Eu gosto muito de esporte de um modo geral e muito de futebol. Desde pequeno, né? Sempre gostei de praticar, de assistir. Era um jogador muito ruim, muito. E talvez isso tenha levado para a área de jornalismo esportivo. Mas também foi difícil, porque eu sou bastante tímido. Eu não gosto de... Para entrevistar, eu me sinto assim, incomodando as pessoas. Eu não gosto de... Eu tenho a sensação que estou atrapalhando. Então, tem que gostar muito mesmo de futebol, da área, para ser encarado a profissão. Tanto que eu fiquei um tempo como repórter, e na primeira oportunidade que eu tive para ser editor, que fica mais na redação, e é uma coisa que eu gosto bastante, eu já aceitei. E aí, 32 anos atrás, seu começo na trajetória aí no jornal, como você falou, um pouco de repórter, depois para edição, eu acho que tem uma época, acho que de bons momentos do Guarani conectando aí com o seu começo de carreira, né? Acho que, claro que o jornal é uma fonte super importante de informação, mas naqueles tempos talvez até muito maior do que hoje. E aí acho que pegou alguns momentos ali, começo dos anos 90, um pouquinho da primeira metade, né, dos anos 90. Acho que tem uma trajetória legal do Guarani para contar. Como que foram as suas primeiras reportagens, um pouquinho aí desse início de carreira? Eu lembro, bom, antes você citou a parte da importância do jornal, né? Era muito maior do que é hoje, de todas as novas mídias. As pessoas ficavam sabendo das coisas no dia seguinte, pelo jornal. E um fato é que marcou a minha infância, e para ver como era muito diferente. Eu lembro uma vez estava indo pro colégio, minha mãe parou na banca, comprou o jornal, peguei o jornal e o Guarani contratou o Jorge Mendonça, que era um craque do Palmeiras, uma contratação incomum, né? E eu só fiquei sabendo no dia seguinte de manhã, né? Hoje em dia você fica sabendo na hora, instantaneamente, né? Então o jornal tinha muita força e eu cresci lendo o Correio Popular. Nunca imaginei que fosse trabalhar depois, eu só fui pensar disso ainda no final da adolescência. Mas o jornal sempre foi muito importante na minha vida, mesmo antes do jornalismo, e talvez isso tenha me levado a ter esse interesse todo. Lá quando começou o Guarani, começo da carreira, a minha primeira entrevista com o jogador foi com o Charles Guerreiro. Foi pelo telefone, e olha como as coisas eram diferentes. Ele estava no hospital, tinha saído de uma cirurgia, e eu liguei no hospital e conversei com ele
no hospital. Hoje é totalmente diferente, né? Com assessoria de imprensa, os jogadores são muito blindados. Você fala com quem o clube quer que você fale, você tem 10 minutos ali para conversar. E antigamente a gente tinha muito mais liberdade, era bem mais gostoso, porque as matérias saíam melhores. Você falava com vários jogadores, você falava sobre assuntos que você queria, né? Então as matérias eram diferentes em cada veículo, né? Hoje são muito parecidas. E você tinha mais liberdade para criar, para escolher o assunto, para oferecer uma boa matéria para o leitor todos os dias. Engraçado porque hoje, talvez, é uma dúvida que eu tenho, queria aprender um pouco mais aí, como é que se fazia naquela época, né? Acho que é uma curiosidade também aí de todo ouvinte do Bugricast também. O acesso à informação, como você falou, era um pouco mais complicado, né? Então, hoje você tem as redes sociais, às vezes os próprios jogadores dão declarações, dão opiniões, e aí todo mundo consegue contar histórias a partir disso. O acesso aos jogadores hoje também um pouco pela rede social ajuda, mas no seu começo de carreira não existia internet, não existia essa publicidade toda dos atletas, né? Então acho que construir um pouquinho, saber um pouco mais dos bastidores ia muito da habilidade do repórter, do jornalista, das fontes corretas também ali no dia a dia do clube, né? Sim, era totalmente diferente do que é hoje, né? E às vezes o clube anuncia antes da imprensa, a assessoria anuncia, né? E já cai na rede social, todo mundo já fica sabendo. Naquela época não, a gente tinha que... O trabalho ia sempre além. Eu ia todo dia ao clube, mas o trabalho ia até, muitas vezes, depois que eu terminei a matéria, você ligava para algum dirigente, ligava para o treinador, para o jogador, se tinha alguma informação. Tinha a questão do furo, que hoje praticamente não existe, né? Por causa da internet. E era uma guerra, assim. Na época eu comecei no Diário do Povo, né? Eu tinha o Diário e o Correio. E eu gostava muito, é como se fosse uma competição, né? Eu não podia jogar, mas eu podia competir como jornalista. E era bem bacana oferecer, não só informação exclusiva todo dia, mas oferecer uma boa matéria todo dia. Era um desafio constante. Eu não tenho dúvida disso. Agora, continuando ali, você falou do Charles é do começo dos anos 90 do Guarani, logicamente aí no seu começo de carreira, e o começo dos anos 90 que teve muita campanha interessante do Guarani, né? Vice-campeão paulista em 88, teve lá o rebaixamento pro Brasileiro em 89, o acesso em 91, boas campanhas no Paulista, ali em 92 também, o time do Edilson, do Edu Lima. Tem alguma história que você lembra aí que você viveu no seu começo de carreira com esses bons momentos aí, nesse começo dos anos 90 do Guarani? Eu comecei entrei no Diário do Povo na revisão em 88, mas eu comecei a ser setorista do Guarani, acho que no final de 89. O primeiro jogo que eu fiz no Brinco foi contra o Sport, se não me engano o Guarani ganhou, mas foi rebaixado. Foi minha primeira partida no estádio, foi marcante por causa disso. No primeiro jogo trabalhando, foi um rebaixamento através da vitória. Acho que foi isso, não me falha a memória, foi assim. Ganhou do Sport, mas caiu com os outros resultados. Mas logo depois teve grandes campanhas, teve o do Edilson, eu era setorista, e ele disputou 32 jogos pelo Guarani, 32 jogos pelo Paulista, em cada foram 16 e o Guarani não perdeu nenhum com ele. Foi um período bem interessante, né? Para o começo ali da minha carreira. É só um parênteses aqui pra garotada que tá ouvindo a gente, Edilson Capetinha, esse que tá na televisão o tempo todo aí junto com o Neto, que foi campeão do mundo em 2002, Edilson veio do Tanabi, trazido ali no começo de 1992 e teve uma participação incrível nesses 32 jogos do Guarani, uma verdadeira joia, uma revelação aí que marcou época, no pouco tempo que ficou no Guarani, mas marcou época. Sim, desde o primeiro jogo dele já era visível que era um jogador diferenciado. Naquela época os times de Campinas tinham jogadores melhores, né, do que hoje, a diferença de orçamento não era tão grande, mas mesmo um time de qualidade ele era visivelmente superior. Edilson, a gente lembra um jogo que marcou, né, essa geração, esse começo aí,
foi aquele 5-2 contra o Palmeiras, Edu Lima, Edilson, uma noite aí com mais de 25 mil pessoas. Eu tenho uma história particular, eu não sei por que motivo eu não fui nesse jogo, mas eu morava ali perto do Brinco, eu lembro do movimento. Você tava nessa aí, ô Carlos? Eu tava sim, foi um jogo que eu assisti. Eu não lembro se eu tava trabalhando ou não. Eu acho que não, mas eu fui ao Brinco, foi uma atuação realmente memorável. Eu era setorista, acho que não lembro se eu estava de férias. Eu fui ao jogo, mas eu não escrevi sobre esse jogo. Mas eu assisti, foi uma das grandes partidas da história do Guarani. Foi um 5-2, um massacre de bola. O Palmeiras que estava começando a se formar aquele esquema da Parmalat, já tinha grandes jogadores, mas o Guarani não quis saber. E aí tem o jogo que ninguém nunca entendeu, em 92, o Guarani com 1,5 pé para ir para a final do campeonato, vai para Mogi Mirim e misteriosamente perde de 1-0, ninguém entendeu aquilo. Acho que foi um momento triste aí da história, porque o Guarani esteve muito perto de voltar para uma final de Campeonato Paulista, né, 4 anos depois, mas não conseguiu. Lá em Mogi você estava também? Eu assisti o primeiro tempo desse jogo, foi para um jornal, fui acompanhando o fotógrafo, assisti o primeiro tempo lá e voltei para ter que terminar a matéria. Na época não tinha pay-per-view, TV, essas coisas, né? E eu me lembro muito do primeiro tempo do Guarani, foi inacreditável. Assim, a quantidade de passes errados, uma atuação assim, não parecia o mesmo time que há pouco tempo tinha goleado o Palmeiras. Foi uma grande chance de chegar à final mesmo. Jogou muito mal. Não é assim que o Mogi Mirim surpreendeu e o Guarani jogou muito abaixo da média que vinha apresentando. Foi uma pena, possibilidade de ter voltado ali ao Campeonato Paulista, as finais, né? No fim, o Palmeiras acabou avançando no grupo do Guarani, o Guarani ficou pelo caminho. Andando um pouquinho no tempo aí, você de novo, né? Um cara muito presente aí nos anos 90, 1994, a campanha de Amoroso, Luizão. Você continuava como setorista do jornal? 94, acho que foi a época que eu mudei para edição, não lembro necessariamente se durante o campeonato ou não, mas eu tenho uma história muito curiosa do Amoroso, quando eu ainda era setorista, antes disso, deve ter sido 92, alguma coisa assim, não me lembro o ano. Ele era artilheiro, eu fui fazer matéria com ele, fui lá no CT, porque ele era artilheiro do Campeonato Paulista de Juniores da época. Ele tinha mais gols do que o segundo melhor ataque, que era do São Paulo. Então eu me lembro eu cheguei lá no CT, perguntei pro roupeiro, quem que é Amoroso? Aquele ali. Aí acabou o treino, a gente foi até lá de frente do Brinco, ali em frente à sala de imprensa, conversamos bastante tempo ali. E virou o que virou, né? Não era artilheiro com tantos gols por acaso. Os maiores que eu vi jogar. Olha, essa história eu nunca tinha ouvido. O Amoroso, enquanto jogador da base, sozinho, tinha mais gols que o ataque inteiro do segundo time. Realmente já era um cara que despontava e fez o que fez em 94 junto com o Luizão. De novo o Guarani batendo na trave aí para as finais do Campeonato Brasileiro. Aquela campanha, tem alguma história aí que já como editor, mas que você acompanhou, que você se lembra? Acho que aquela reta final, né, em que o Amoroso se machucou contra o São Paulo no Morumbi, o time estava concentrado em Águas de Lindóia, fez toda a preparação, Amoroso tentou voltar e acabou se machucando na volta aqui, mas também num dos maiores jogos da história, né? Aquele 4-2 contra o São Paulo, inesquecível. Sim, o jogo contra o São Paulo foi muito marcante. Foi uma atuação também igual essa aí do 5-2, né? Contra um time muito forte, um time poderoso. E o Guarani não só venceu, como passou por cima, né? Uma pena pro Guarani que ele tenha se machucado no momento decisivo, porque senão poderia dar um desfecho diferente na final. Ele foi uma pena porque o Guarani já havia enfrentado o Palmeiras na primeira fase, ganhou de 1-0, um jogo lá no Parque Antártica, jogo fora de casa, inclusive, e aí cruzou com o Palmeiras no mata-mata. Quase, né? Chegou a fazer 1-0 no Pacaembu, mas depois tomou 3, o Amoroso sem poder jogar, lesionado, e na volta já não teve muita condição.
E aí eu acho que foram esses aí. Depois tem 96, tem 99. Então acho que vamos dizer assim, nesses seus primeiros 10 anos de carreira, uma presença muito próxima aí de grandes momentos vividos pelo Guarani. Acho que ali você falou, caramba, minha escolha aqui pelo jornalismo esportivo, acompanhar o Guarani, os times de Campinas, eu acho que eu tô no caminho certo, né? O Guarani tava com sempre os melhores elencos do Brasil, fazendo campanhas aí de destaque. Parecia que tava tudo bem, né? Apesar de ser essa época, esse período que você citou, apesar de estar sendo um período muito bom, muito forte, na minha infância era melhor ainda, né? Então, tanto no período anterior como nesse, para você jogar tanto em qualquer outro time de Campinas, os jogadores tinham que ter muita qualidade, né? Para você ser reserva aqui, você tinha que ser um bom jogador. E aí, com o passar do tempo, acho que a Lei Pelé mudou muito e afetou bastante, acho que esse foi um fator determinante, né? E aí a diferença ficou gigantesca entre os times da capital, né? O poder financeiro. E aí mudou bastante, daí veio uma série, não só, e não atribuo também apenas a mudança da legislação, mas as más administrações nesse século, a partir ali do ano 2000, o time foi muito mal gerenciado, né? Pessimamente, né? Porque não era para cair tanto como caiu, né? Mas faz parte, a gente cobre os bons e os maus momentos. É aí que A missão é levar a informação ao leitor. É aí que eu queria chegar, né? Tem ali o momento da Lei Pelé, tem ali o momento da mudança praticamente aí da relação dos clubes com os jogadores, né? E também tem uma série de problemas de gestão do Guarani. Eu ia perguntar justamente isso para você. O que você acha que veio primeiro nessa derrocada aí do Guarani? Se foram as más administrações ou se foi aí a Lei Pelé? Que todo mundo fala que a Lei Pelé prejudicou os times, mas eu queria entender aí o seu ponto de vista sobre se foi só isso ou se as administrações também foram responsáveis. Eu acho que as más administrações são com 85% da responsabilidade. Porque, tudo bem, mudou a legislação, ficou mais difícil, você não consegue formar uma base boa, não consegue trazer bons jogadores, mas assim, se você for bem gerenciado, você consegue manter um nível de competitividade, né? Você pode não ganhar de 4 do São Paulo, de 5 do Palmeiras, mas você consegue se manter na primeira divisão, pelo menos, né? Isso já não é pedir demais, né? E o Guarani caiu muitas vezes. Eu acho que isso não tem a ver com a nova legislação, que atrapalhou muito, mas sim com má gestão, péssima gestão. E a gente então pensando assim nessa sua segunda década aí, enquanto jornalista esportivo campineiro, aí foram momentos muito ruins, né? Não que a terceira ainda já tenha sido excelente, né? Mas ali no começo dos anos 2000, metade dos anos 2000, até por que não, perto do final ali da primeira década dos anos 2000, 2006, 2007, 2008 e 2009 as coisas começaram a melhorar um pouquinho em termos de resultado. Mas ficou muito longe daquilo que você acompanhou no começo da sua carreira, né? Muito longe. Sim, é incomparável. Se eu não tivesse vivido as duas fases e alguém me contasse, eu não acreditaria. Uma vez eu escrevi uma coluna, já faz um tempinho já, a coluna era Milão era aqui, né? No tempo que a Inter e o Milan eram bem mais fortes do que são hoje, né? Eram dois melhores, era como se fosse o Barcelona e o Real. Porque a gente chegou a ter aqui no final dos anos 70, começo dos anos 80, metade da seleção brasileira jogando em Campinas, né? E é um nível ainda superior aos dos anos 90 e infelizmente não dá nem para comparar com o que aconteceu no início do século. É até difícil acreditar que é o mesmo time. Mas faz parte do ganhar e perder. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, né? Se eu não tivesse vivido, talvez eu não acreditasse. E tem uma molecada hoje aí, principalmente aí o grande público que acompanha o Bugricast, que sabe desses momentos do Guarani muito pelo YouTube, muito por aquilo que os mais velhos contam, e talvez muitos deles possam não acreditar em tudo aquilo que o Guarani representou para o futebol brasileiro. Eu sou um pouco mais novo que você, as minhas primeiras memórias são aí justamente no seu começo de carreira, então um pouco do que a gente conversou agora. Mas eu escutei muito do meu pai, escutei muito do meu avô, pesquisei também, mas realmente acho que a garotada, a hora que escuta falar de 78, de Libertadores,
de Campeonato Brasileiro de 86, de 82, deve tentar traçar algum paralelo. E até para ajudar essa molecada aí, voltando no exemplo que você acabou de falar. Quando o Guarani contratou o Jorge Mendonça, você viu no jornal, era como se o Guarani contratasse quem hoje, para essa molecada entender? O Dudu, por exemplo. Não que ele faça tanto gol que nem o Jorge Mendonça, mas para um time brasileiro, né, do Palmeiras, o impacto seria o mesmo, porque era jogador de seleção brasileira, jogava um time grande, e o Guarani contratou, né, irmão? Não vou nem estar dizendo o auge, porque talvez o auge dele tenha sido 82, né? Ele viveu um período dele aqui espetacular, né, da carreira dele. E naquela época o Guarani tinha condições de ir lá e contratar um jogador desse nível. Hoje é inimaginável, não dá para conceber, né? Porque tem dificuldade para contratar até jogadores aí de times pouco expressivos, com salário baixo, desconhecidos, e é difícil, né? E naquela época contratar um jogador do Forte Jorge Mendonça foi impactante. Então, viu, garotada? O Guarani, esse exemplo aí que o Carcani deu. 1981 tirou ali um grande jogador, talvez um dos melhores do Palmeiras. É praticamente a mesma coisa que hoje o Guarani ter condições e estrutura para ir lá no Palmeiras e falar, Dudu, chegar ao Palmeiras e falar, tá aqui o dinheiro, manda o Dudu pra cá. Então acho que é um exemplo bom, porque o Dudu, a molecada hoje toda conhece, talvez nem todos tenham visto o Jorge Mendonça jogar. Uma das coisas que eu mais gosto de acompanhar no seu trabalho, Carcani, acho que você tem opiniões sempre muito bem embasadas, bastante conteúdo, acho que você escreve de uma forma bastante inteligente. E como que você tem visto assim esse Guarani dos últimos anos, sofrendo para sair da Série A2, para sair da Série C, hoje, graças a Deus, né? Já numa condição um pouco melhor, longe ainda daquilo que já foi, mas pelo menos disputando aí Série A1 do Paulista, Série B do Brasileiro. Como é que você vê esse processo aí de tentativa de retomada, de reorganização? Quais são seus pontos de vista aí? Para o cenário atual, para o modelo de gestão atual do Guarani, eu acho que ele está hoje no melhor que ele pode ser. Se conseguir, não que seja possível subir para a Série A, mas eu acho muito difícil que suba para a Série A e consiga se manter por 3, 4 anos. 2 ou 3. Eu acho que o risco de subir e cair, se quando conseguir subir, vai ser grande. Então eu acho que sim, primeiros anos paulista de Série B no mundo. Pelo menos ficando longe do rebaixamento, como ficou no primeiro turno do ano passado, quase que volta para a Série C. Eu acho que esse é um estágio que, com esse modelo de gestão, é o limite, pela quantidade de recursos que tem, pelo orçamento que tem. Eu só acho que esse cenário pode mudar, pode melhorar, se quando virar um clube empresa e tiver um investidor e aí as coisas mudarem. Cheques, não é assim, vai ter dono, vai ser brilhante, não. Pode ser que melhore, pode ser que alcance um patamar maior se virar clube empresa. Eu acho que no modelo atual ele está ali no limite e esse ano, por exemplo, muito pelo trabalho do técnico, que eu acho muito bom, o Thiago Carpini, está ali dentro do padrão máximo que essa gestão alcança. E aí, quando você fala em ponto máximo, você está falando do quê? Você está imaginando receitas, está imaginando estrutura? O que falta para conseguir mudar, ou usar o termo que todo mundo gosta de usar hoje, né? O que falta para chegar em outro patamar? Receita, eu acho que é isso que falta. Eu acho que com o que recebe de TV, né? A menor, por exemplo, não recebe mais do que ninguém. Com a capacidade que tem de patrocínio, de renda, com a fonte de renda que tem, eu acho que Série A do Paulista, Série A1 do Paulista, Série B do Brasileiro é um bom patamar. Eu acho que se o Guarani se subisse, como eu não estou menosprezando o Guarani, qualquer clube que suba com o orçamento que o Guarani tem, vai ter muita dificuldade, porque a diferença é brutal, né? Por isso, pegar Flamengo e Palmeiras já não dá graça nem para os outros, né? Imaginem para os times do interior. A diferença financeira é muito grande, é incomparável. E isso, evidentemente, se perde resultado. Num campeonato curto como o
Paulista, por exemplo, agora está muito perto de eliminar o Corinthians, que é o tricampeão, né? Já num campeonato de pontos corridos, 38 rodadas, isso seria muito mais difícil. Não impossível, mas improvável, né? Que o Guarani chegue e suba na Série A e consiga se manter por várias temporadas seguidas. Eu tive... Pode falar. Não, vai lá. Eu acho que só pode mudar se acontecer alguma diferença, alguma mudança no estilo de gestão. Alguém que tenha capacidade de investir para ganhar dinheiro também, né? Que as pessoas geralmente acham, ele só vai tirar dinheiro para palavra de dizer, é um investidor, né? Não é um gastador, né? Ele vai ter que comprar bons jogadores para vender por mais do que ele pagou. Faz parte, eu não vejo isso como um defeito, pelo contrário, eu acho um mérito. Mas tem que ter esses bons jogadores, né? Tem que conseguir formar times competitivos. E a gente tem... Quando eu era garoto, eu ia falar muito que os jovens jogadores do país inteiro queriam jogar na base do Guarani, né? Na base da Ponte. Eu lembro do time da Ponte 81, foi um time que eu acompanhei bastante. E esse dia eu estava conversando com o Sérgio Guedes, ele falou, quando ele subiu para o profissional, subiram 15 jogadores. Então veja bem, a Ponte tinha o time que fez a melhor campanha na história do brasileiro dela, em 81, e subiram 15 da base. Quanto tempo leva hoje para subir 5 da base, tanto em um time como em outro, né? Então isso mudou demais, e aí isso explica a queda de nível, né, a queda de patamar. Eu acho, hoje, o que eu enxergo, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 5 meses, né, quanto mais daqui a 5 anos, 10 anos. Eu acho que isso só pode mudar se tiver uma mudança forte de gestão. Com o modelo atual, eu acho que o Guarani está fazendo o que pode. E a gente teve essa discussão, né, num grupo aqui do WhatsApp, do pessoal que tem as páginas do Guarani. Foi uma discussão muito legal, porque eu tenho um pensamento muito parecido com o seu. E aí o pessoal mais novo ficou meio bravo, falou, pô, então quer dizer que a gente não vai poder querer ser um pouco maior, não dá pra, por exemplo, brigar por uma Série A esse ano, e aí a gente vê o que acontece no ano que vem, se cai, se não cai. Será que tem um pouco esse ponto de vista de, putz, a gente tá fazendo o que a gente pode, não é uma coisa meio frustrante, do tipo, não dá pra brigar por algo mais? Veja bem, subir eu acho que dá, eu acho que deve ter uma missão. O que eu acho que não consegue é se manter na Série A por 3, 4 anos seguidos, por exemplo. Subir, eu acho que é uma meta que o Guarani deve ter e é possível. Não seja fácil, mas é possível. Não deve se conformar, estamos na Série B aqui, tá bom. O que eu quis dizer que é o limite, de uma forma, assim, no longo prazo. Eu acho que o Guarani tem condições de subir, mas vai encontrar muita dificuldade para se manter por alguns anos. Como qualquer clube que tenha um orçamento similar, porque a diferença é muito grande. A distribuição do bolo da TV, a distribuição no mercado publicitário, as rendas, né? Os clubes grandes têm um jogo que o Guarani tem uma temporada de quase de renda, né? Se não chegar em uma final, né? E isso faz muita diferença. Tanto é que é maluquice falar, o Guarani vai lá contratar o Dudu. E o Palmeiras tem 20 jogadores ganhando mais do que a folha que o Guarani inteira, cada um deles. Então não é assim, não é menosprezar, achar que não é conformismo. É uma análise fria dos números. A diferença é muito grande. Eu concordo com você, e eu acho que tem um ponto importante aí que você já tocou um pouco nele. Você é um cara que também acompanha muito futebol internacional, nas suas colunas você traz, não digo nem só o futebol, mas você traz um pouco do esporte internacional, então alguns comentários aí sobre NBA, futebol inglês, enfim, tudo aquilo que hoje são as principais referências esportivas. E aí você tocou um pouco aí no Thiago Carpini. Acho que todos nós concordamos que é um profissional em formação, um profissional de desenvolvimento, mas parece que ele tem conceitos muito inteligentes e que se aproximam aí, não só do futebol, né, mas no contato com as pessoas, no dia a dia, desses principais esportes aí do mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga. Tá certo que o Carpini não tem nem 40 jogos pelo Guarani, mas acho que ele é quase uma unanimidade entre a torcida. Eu acho o trabalho dele fantástico, porque eu tenho muita memória bem fresca, na hora que o Guarani do primeiro turno da Série B do ano passado. Era um time que não conseguia levar a bola da sua grande área até a intermediária. Não conseguia, errava passes. Era um time péssimo, um dos
piores dos últimos anos. E basicamente com os mesmos jogadores, pouquíssimas mudanças. Ele assumiu numa condição que ninguém queria assumir, nem recebendo o Guarani, né, pelos bastidores, pelas gente ouve, tentou contratar técnicos aí com um salário muito alto, que acho que nem teria condições de pagar. E os profissionais não aceitaram porque viam o Guarani como um time rebaixado e era uma análise correta. E o Carpini conseguiu. Eu acho o trabalho dele fantástico. O time melhorou muito. Assim, a capacidade ofensiva, a qualidade no trato da bola, criando jogado. Eu acho o trabalho dele fantástico. Mas o futebol, assim, o último jogo aí antes da parada, ele estava perdendo 2-0, ele perde aquele déficit, e aí essa torcida ia querer a cabeça dele, ele botou o time errado, vamos demitir, vamos trocar. É difícil você fazer sucesso no futebol porque você é cobrado permanentemente e as pessoas esquecem tudo que você fez num curto muito espaço muito pequeno de tempo. O que o Carpini fez pro Guarani no ano passado, o valor é enorme, porque era pro time estar na Série C. Sem verba, qualquer. Aí, essa parte dos torcedores bugrinos jovens lembram bem, como é difícil sair da Série C. Como é difícil chegar na final, como é difícil subir. E o Carpini, com um trabalho fantástico, livrou o Guarani disso. E faz um bom trabalho no Campeonato Paulista também, né? Está muito perto da classificação, num grupo em que ninguém apostava no Guarani. Era Red Bull e Corinthians, e se for o terceiro era Ferroviária. E o time está muito perto da classificação. Eu acho o trabalho dele fantástico, um dos melhores treinadores do Guarani nos últimos anos. Inclusive, nós entrevistamos aqui ele no Bugricast e numa das últimas perguntas que eu fiz para ele, no fim, acabou sendo mais um agradecimento do que uma pergunta, porque, como você falou, né, anos horríveis de futebol, times péssimos que não trocavam 5 passes no campo de defesa, e a gente foi ficando cada vez mais longe das discussões de alto nível de futebol. Então a gente falava em posse de bola, todos esses termos aí que são usados hoje em dia, que os comentaristas, o pessoal especializado como você, como todos que acompanham o futebol do exterior e tudo mais, a gente foi ficando cada vez mais longe disso, né? Entender modelos de jogo, propostas, variações táticas. O Guarani nos últimos anos virou um bumba meu boi, vamos fazer a bola entrar naquele gol do lado de lá, sei lá de que jeito. Vamos chuveirar na área, vamos chutar de longe. E mais para até a bola chegar lá, são 500 passes errados, um monte de falta. E o Carpini conseguiu devagarzinho, e até num curto espaço de tempo, colocar essa mentalidade do novo futebol, que é uma coisa que você estuda, que você lê, que você acompanha, que parecia tão longe pra gente, né? Sim, e você falou devagarzinho, eu acho que ele conseguiu isso muito rápido, isso que me impressiona, né? Porque ele com o campeonato andando, o time sem nenhuma confiança, a torcida irritada, crente, esperando rebaixamento, o time totalmente sem confiança, abalado, sem conseguir ganhar de ninguém. E ele melhorou o time em um turno e escapou muito cedo do rebaixamento. Tem muito do dedo dele, do modo dele. Aliás, eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, espero fazê-lo antes que ele saia do Guarani. Eu quero perguntar para ele por que a visão dele como auxiliar técnico não ajudou os treinadores que passaram pelo clube antes. Porque todos eles tiveram péssimos resultados, péssimas atuações, um time sofrível, péssimo no Paulista, péssimo no primeiro turno. E ele estava lá, né? Ele e os jogadores estavam lá, né? Eu quero perguntar para ele se é o técnico que não dá ouvidos ao que ele fala, ao que ele pensa, ou se um auxiliar não tem mesmo, de um modo geral, como ajudar tanto o treinador. Olha, eu não consigo falar por ele, tá? Mas nós entrevistamos o Jefferson Paulino aqui, um dos últimos entrevistados do Bugricast, e ele tem uma bronca com o Roberto Fonseca que você não imagina, que o cara é difícil, o cara é turrão, o cara é do jeito dele. Então eu tô desconfiado que é mais ou menos por aí. Acho que o Carpini, não sei se ele vai usar essas palavras, mas ele não teve muito espaço para colocar as ideias dele com os antigos treinadores, não. Eu imagino que sim, porque a visão dele certamente era a mesma, né? No mesmo ano, com os mesmos jogadores. Certamente ele já tinha esses conceitos antes, aí ninguém soube aproveitar. E nem o Guarani iria aproveitar, porque ele foi claramente, ele ficou ali como imprino. Eu ouvi a entrevista dele
Aliás, acho que foi no podcast mesmo. Ele fala que a diretoria falou para ele, fica aí 2 jogos e a gente vai procurar alguém. E ele fez o que fez. Nem a diretoria esperava que ele tivesse... Ninguém esperava, né? Ele transformou um time muito ruim num time competitivo, sem tempo para em pré-temporada, sem nada. O trabalho dele eu acho fantástico. Foi aqui mesmo, muito obrigado pela audiência. Foi aqui que ele contou mesmo, que eram 2 jogos e depois chegaria alguém para substituir ele. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho aí, Carcani. Muito bom. Cara, já encaminhando aqui para o final, quero agradecer bastante sua participação. Queria fazer 2 perguntas, que aí a resposta pode ser rápida ou pode ser mais demorada, depende aí dos detalhes, mas um grande momento que você viu do Guarani ao longo da sua trajetória profissional e talvez o pior momento que você tenha visto nesses seus 32 anos de jornal. Melhor e pior, trabalhando? Ou da própria história do Guarani ao longo desses 32 anos. Talvez que não tenham sido... eu vi durante o meu trabalho algum lance específico, mas assim, algum momento ao longo desses 32 anos aí que te marcaram positivamente e negativamente. 94 foi um time de futebol muito bonito, jogadores de muita qualidade, foi prazeroso trabalhar, cobrir aquela equipe, aquela campanha. E momentos ruins são... tem uma década péssima, né? E sucedeu os rebaixamentos, né? Acho que não só antigamente era raríssimo cair, por exemplo, o primeiro jogo que eu cobri, né? Foi um rebaixamento, o primeiro em muitos anos, e 2 anos depois voltou para a Série A. E nunca não fazia parte da história do Guarani ficar lutando pela permanência. E se transformou em uma rotina. Tanto que um sinal assim, que o Guarani está num bom momento dessa nova fase é que já faz alguns anos que não cai, porque foram sucessivos rebaixamentos ou quase rebaixamentos. Todo ano tinha a mesma história, né? E ano passado o Carpini impediu que se repetisse, né? Mas foi um período, acho que sim, o mais negativo que eu vi do Guarani como profissional foi assim, deixar de ser um time competitivo na elite para se transformar um time que aí sim se acomodou na Série C, na Série A2, muitos anos sem conseguir chegar no mata-mata da Série A2, né? E acho que esse é o pior, essa queda brutal e a acomodação com isso. Aqui eu atribuo essa incapacidade, essa acomodação, esses péssimos resultados à péssima gestão. Não tem nada a ver com leite e leve, acho que tem a ver com má administração. Gente, complicado falar que os momentos do Guarani duram ruins, né? Tem mais de uma década, mas é a mais pura verdade. Infelizmente foi isso mesmo. Da mesma forma que eu falei, Milão era aqui, de grandes jogadores, mesmo antes aí de trabalhar, né? Era um time do recorde de 82, do recorde de 78, são recordes importantíssimos na história do brasileiro que perduram até hoje. Né? Nem o Flamengo do Jorge Jesus, imbatível, conseguiu quebrar, né? E se continuar assim, talvez o de vitórias, principalmente, pode ser que alcance. Mas era um time fantástico. Né? E da mesma forma que a gente viu um time fantástico, a gente viu no início desse século um time... o problema não são as derrotas em si, o problema é o motivo delas. Né? Como o time foi maltratado, largado, mal gerenciado, muita responsabilidade, gastando dinheiro que não tem, perdendo inúmeros processos na justiça sem sequer mandar um advogado na audiência. Né? Do mesmo jeito que, né, como o livro do Barcelona, a bola não entra por acaso, um time não cai tanto por acaso. Né? Essas derrotas, esses fracassos não são, deu azar. Não. Os dirigentes do Guarani nesse século fizeram por merecer tantas derrotas. A culpa é deles. Enquanto isso, nós aqui, torcedores, sonhamos por dias melhores, fazemos a nossa parte aqui, todo mundo que está ouvindo o Bugricast, sócio-torcedor, ingresso, viagem, geração de conteúdo. É difícil, mas quem sabe aí dias melhores estão por vir e que o pior tenha ficado para trás, né? Eu queria agradecer a sua presença aqui, na sua participação no Bugricast.
E eu também queria falar um obrigado diferente para você. Eu com 4, 5 anos de idade sempre conta minha mãe e meu pai também que aos domingos acordava eles 6 e pouco da manhã, 7 horas da manhã, porque eu queria ler o jornal, eu queria saber como tinha sido o jogo do Guarani ou qual seria o jogo do Guarani do dia, né? E aí meus pais saíam da cama, pegavam o jornal, um hábito que a gente tem até hoje com o Correio Popular, e eles liam para mim acompanhando com o dedo e acompanhando com o dedo, e foi assim que eu aprendi a ler, com eles ditando para mim o jornal, muito provavelmente algumas das suas reportagens, mas a minha mãe e meu pai falam até hoje que eu aprendi a ler antes da hora, justamente porque eu queria saber o que o jornal dizia sobre o Guarani. Então, para mim é uma satisfação muito grande conversar com alguém que talvez direto ou indiretamente também tenha ajudado na minha educação e ajudado a me aprender a ler. Muito obrigado pela conversa, viu? Eu que agradeço o convite, é muito gostoso falar sobre jornalismo, sobre futebol. Eu agradeço demais a sua lembrança. Show de bola e mais uma vez, obrigado. Que tomara que a gente volte a nos falar rapidamente aí para contar uma história boa, que essa quarentena passe também e que a gente volte a ter o futebol na melhor segurança possível e que o Guarani continue na sua trajetória aí de sucesso no Campeonato Paulista, né? Muito obrigado, foi um prazer participar e torcer para isso tudo acabar logo da melhor maneira possível, porque mas na parte de futebol já não basta os problemas, as dificuldades que os clubes têm, né? Ainda bem mais uma dessa, mas é que afeta todo mundo, né? Não só o futebol, afeta todos nós. Mas vamos passar por isso. Ótimo, cara. Muito obrigado. Grande abraço. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.